todos. Bem-vindos ao quinto dia do primeiro curso Interligas de Escrita Científica, o último dia do nosso evento, idealizado pelas ligas acadêmicas de Alergologia e Imunologia da Paraíba, Liga Acadêmica de Saúde Coletiva e Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia de Campina Grande. Antes de apresentar o primeiro palestrante da noite, eu gostaria de, em nome das três ligas, me solidarizar ao luto de dois colegas nossos, que também são organizadores do evento, Adriano, da Liga de Alergologia e Imunologia, e João Manuel, da Liga de Saúde Coletiva, pelo falecimento de dois familiares muito próximos dos nossos colegas. E essa mensagem em nome das três ligas, esperamos que vocês estejam bem e que recebam o nosso carinho onde vocês estiverem. E para iniciar o nosso evento, a primeira palestra vai ser com Diego Neves Araújo. Ele é bacharel em fisioterapia pela UEPB de Campina Grande, mestre em fisioterapia pela UFRN, doutor em fisiologia pela UFPR, com período de sanduíche na UIC, em Chicago, professor das disciplinas de fisiologia médica humana dos cursos de medicina e fisioterapia da Unifacisa. Diego vai fazer uma discussão com a gente sobre discussão e conclusão na elaboração dos artigos científicos. Professor? Boa noite, Nicole. Boa noite a todos. Vamos aqui fazer uma breve fala, né, sobre discussão e conclusão. Vou compartilhar aqui minha tela e eu só gostaria, por favor, de uma confirmação para saber se está tudo ok com a visualização aí da minha tela. Tudo ok, professor. Ok. Então pessoal, fui convidado, né, pela Liga para justamente a gente falar um pouco sobre discussão e conclusão aqui em artigo científico, tendo em vista justamente que essa parte acadêmica de construção de textos científicos, ela muitas vezes acaba sendo uma grande experiência empírica do aluno, né? Às vezes é difícil a gente achar boas referências ou então um caminho a se seguir. Muitas vezes porque não há apenas um único caminho, né? Então, a gente vai tentar aqui discutir algumas coisas que sejam mais práticas, digamos assim, para pensar em como construir uma discussão e como construir uma conclusão, certo? E para dar início a esse raciocínio, tá, eu mostro aqui para vocês um hemograma, que vocês possivelmente já se depararam com essa situação, tá? Sem considerar, inclusive, o conhecimento acumulado por vocês ao longo do curso até agora, imagine que você não tem nenhum tipo de treinamento médico, nenhum tipo de... Enfim, você não é uma pessoa universitária que está se formando em medicina, por exemplo. E aí, você foi fazer um exame de sangue, porque foi prescrito por um médico, né? Foi requisitado, na verdade. Aí você faz esse exame de sangue e você vem e recebe aqui o resultado, por exemplo, de um hemograma. E no hemograma, você observa lá que tem eritrócitos, valores de hemoglobina, valores do seu leucograma, valores de plaquetas, e, inclusive, ao lado tem os valores de referência do que supostamente é considerado normal. Se você não tem nenhum tipo de treinamento em relação a isso, você então se vê aqui diante dos resultados, mas você não sabe qual é o significado desses resultados. Então, a discussão de um estudo, digamos que de uma maneira bem simples, vai ser justamente a parte do estudo que vai dar significado aos resultados que você encontrar. Tá? Aqui no caso do hemograma, então quem vai dar esse significado, por exemplo, é o médico que vai analisar quando você for demonstrado e volta para ele, porque se você não tem nenhum entendimento disso, você vê que seus eritrócitos estão abaixo do valor de referência, suas plaquetas estão acima do valor de referência. A pergunta simples e curta que você pode fazer é, e daí? Né? Afinal, isso significa o quê? Então, a discussão é onde você vai explicar esse e daí, depois que você tiver os resultados, certo? Só que antes da gente avançar nesse raciocínio da construção da discussão, ou do que ela representa,
eu gostaria de deixar bem claro aqui uma diferenciação que eu acho muito importante, porque é uma coisa que eu observo nos alunos, principalmente nos alunos de medicina da Unifacisa, que foram meus alunos até, certo? Muitas vezes os alunos chegam dizendo, professor, eu gostaria de fazer um artigo. Né? Em época de férias, inclusive, que as pessoas falam mais, porque eu acho que é quando ficam um pouco mais folgadas aí das disciplinas. Né? Porém, pessoal, vocês precisam saber que existe uma diferença muito grande entre o que é um artigo e o que é um resumo, tá? A maioria dos alunos que vem falar para mim dizendo que quer fazer um artigo, na verdade é o quê? Está querendo fazer um resumo para um congresso, certo? Então, é importante ter essa diferenciação, porque é uma diferenciação gigantesca. Inclusive, um artigo tem como parte integrante dele o resumo, mas o artigo é muito mais do que o resumo, tá? E só para vocês terem uma noção de como é uma diferença, como é essa diferença entre resumo e artigo, aqui a gente tem um exemplo de um resumo, e esse resumo, inclusive, nem tem discussão. Se você olhar os destaques aqui, não sei se vocês conseguem observar, tem introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Então, não há discussão, até porque a discussão é muito ampla para ficar dentro de um resumo. Mesmo o resumo de um artigo, a discussão não vai estar aqui, tá? Então, uma vez feito esse esclarecimento, aí significa, então, que a gente vai falar de discussão para a aplicação de um artigo completo, certo? Existe exceção? Existe, porque existe uma coisa chamada resumo expandido, tá? E aí, resumos expandidos, às vezes, apresentam discussão. Contudo, não é a regra de maioria dos congressos, certo? E aí, num congresso, quando abre lá a chamada para envio de resumos, você manda o resumo, caso o resumo ele seja aceito, aí você vai e faz uma apresentação em cima daquilo, e na sua apresentação, a posteriori, você pode adicionar uma discussão, você deve adicionar uma discussão, certo? Mas digamos então que o que eu vou falar aqui é mais voltado para um artigo. Perceba como o artigo ele é um documento bem mais amplo, que tem um resumo, aqui tem a introdução, tem materiais e métodos, tem os resultados, tá? E depois que acaba os resultados, começa a discussão, certo? Então, por quê? Até antes disso aqui, né, todos esses gráficos que a gente observa, imagens, figuras aqui, digamos que a gente pode fazer um paralelo com isso aqui é o resultado que a gente vê no hemograma. Tipo, tá lá o resultado, mas e aí, qual o significado disso? Ok? Então, espero ter sido claro esse aspecto. E uma vez, então, que a gente tem esses dados, aí a gente precisa escrever a discussão do estudo. E, assim, é uma tarefa um tanto ingrata, digamos assim, falar de discussão, porque possivelmente é a parte da escrita de um artigo que é mais difícil de ser feita, certo? Porque ela não tem exatamente uma estrutura muito bem delimitada. Você pode pegar ali 5 artigos diferentes e ver 5 tipos de escritas de discussão diferentes. Portanto, o que eu fiz aqui foi tentar concatenar as principais ideias com base tanto em referências de estudo de livros que falam sobre escrita de artigo científico, quanto também o que eu vejo na prática, né? Tanto nos artigos que eu escrevo, como também sendo revisor de um periódico, eu sou revisor de um periódico também, então chegam artigos para mim, para eu poder analisar aqui, né, e saber se o artigo todo, inclusive se a discussão, ela é pertinente para o assunto. Então, como eu já disse para vocês, esse tópico da discussão ele serve para dar sentido aos resultados encontrados, e você só consegue dar esse sentido se você tiver um bom conhecimento do tema. Em outras palavras, você só consegue dar esse sentido se você tiver lido sobre o tema. Então, é impossível você fazer uma boa discussão de um artigo se você não tem algum suporte de leitura anterior ali, tá? Se uma pessoa simplesmente chega para você, você encontrou aí 2 amigos que fizeram introdução, fizeram um método, já fizeram a coleta de dados, mostraram os resultados para você, só chegar para você e diz, faça a discussão de um assunto que você desconhece, é impossível você fazer uma boa discussão. Impossível, tá?
E, claro, que essa discussão também vai depender do método do estudo, porque, dependendo do que o método do estudo permite, você pode discutir de acordo, em diferentes análises, em diferentes óticas de análise, tá? E, apesar de eu estar falando aqui como se a discussão fosse um grande bicho de sete cabeças, é o mais difícil e etc., mas não é necessariamente um tópico que é tão pesado assim, tá? Porque, na verdade, a parte legal da discussão é porque é o espaço que há no artigo científico para permitir a maior criação dos autores, tá? O método científico, ele é um método muito sistemático, obviamente, né? E permite pouca mobilidade, ele é muito fixado, ele é muito engessado, tá? E, porém, no artigo tem que ter um pouquinho digamos assim, de uma certa liberdade científica do autor. E essa liberdade científica do autor pode ser adicionada aqui na discussão. Só que, claro, quando eu falo aqui em criação, tá, não é você sair só teorizando coisas a partir do que você acha na sua cabeça. Você vai usar esse espaço de criação, mas, claro, também se apoiando na literatura já existente, se apoiando ali em evidências que, por acaso, possam se relacionar, tá certo? Então, é um espaço ainda limitado de criação, mas é o único que a gente tem no estudo, praticamente, tá certo? Porque, a partir, então, da discussão, você consegue criar e formular novas hipóteses, claro, dependendo dos resultados que você obteve, certo? Percebam que, como a discussão serve para dar sentido aos resultados, você também precisa ter bons resultados para ter uma boa discussão. Se você tiver resultados ruins, a sua discussão não tem como ser ruim, né? Desculpa, não tem como ser boa, certo? Então, na hora de você formular novas hipóteses, nesse espaço de criação, às vezes você pode ficar meio perdido de que caminho percorrer, certo? Você pode ter, às vezes, evidências e ter, digamos assim, dois, três ou quatro caminhos diferentes que podem explicar aquele resultado. Aí é onde entra o que a gente chama de princípio da parcimônia, ou chamado também popularmente de navalha de Ockham. A navalha de Ockham é um princípio que demonstra que fala o seguinte: se você tem dois, dois caminhos que explicam o mesmo fenômeno, né, dois possíveis caminhos, duas teorias, você tem que escolher a mais simples. Tá? Então, vamos trazer aqui para um exemplo um pouco, né, do nosso cotidiano, que é bem viajoso, mas que eu acho que vai ficar bem claro. Vamos supor que na sua mesa de estudo aí, você tenha um papel, deixou um papel solto em cima dessa mesa, tem uma janela que está aberta, que fica na frente dessa mesa. E aí você se levantou, foi na cozinha, tomar um copo d'água, quando você voltou, não encontrou mais o papel ali. Aí você procura, olha para um lado, para o outro, quando menos espera, você vê que esse papel está embaixo da sua cama, certo? Aí você pode justamente teorizar a partir do que o que deve ter acontecido com esse papel para ter parado embaixo da sua cama. Você pode ter, digamos assim, pelo menos duas teorias. Uma é, como a janela estava aberta, o papel estava solto, ele é leve, bateu um vento, o papel voou e foi para lá. Você também pode imaginar o seguinte: a janela estava aberta, entrou aqui um gato, esse gato viu o papel, mexeu com o papel, nessa mexida ficou brincando. O papel escapou para debaixo da cama, ele também foi para debaixo da cama. Quando ele escutou seus passos, voltando para o quarto, esse gato subiu na mesa e fugiu de novo, saiu pela janela. Então perceba que aqui são duas teorias para explicar o mesmo fenômeno, o deslocamento do papel da mesa para debaixo da cama. Pela navalha de Ockham, pelo princípio da parcimônia, teoricamente você deve escolher o mais simples, ou seja, a janela aberta, o vento bateu. Porque além de ser o mais simples, inclusive, acaba sendo o mais provável. Então, é mais ou menos esse tipo de raciocínio que você deve fazer na hora de formular uma hipótese ou uma teoria na sua discussão. Você, às vezes, tem dados que estão soltos, você tem dado
bioquímico, você tem dado funcional, você tem dado de questionário, e aí você precisa entender, tá, e esses dados me dizem o quê? Eles me dizem isso provavelmente por conta desse caminho ou dessas justificativas. Sempre tentando escolher a que tem menos etapas, digamos assim, para explicar aquele fenômeno, tá? Existe, como eu disse para vocês, apesar de ser muito variável a estrutura da discussão, mas existe um caminho, mais ou menos, ali que a gente pode adotar para fazer a estrutura de uma boa discussão no estudo científico, certo? Estou usando aqui como referência o livro de Pereira, 2013, que ele afirma que a estrutura de uma boa discussão pressupõe que você deve fazer o realce dos achados relevantes do seu estudo, fazer uma avaliação crítica da própria escrita, resumidamente falando, falar das limitações do seu estudo, fazer uma comparação dos seus resultados com a literatura pertinente ao tema que você está falando e fazer, obviamente, a interpretação dos seus achados. Tá? Então, eu vou aqui pegar cada tópico desse e fazer um breve comentário em cima e exemplificar. Certo? Então, inicialmente, pensando no realce para os achados relevantes que você precisa fazer na sua discussão. Vamos pegar aqui um exemplo de um estudo hipotético, tá? Que eu inventei. O título do estudo é Efeitos do exercício resistido em indivíduos idosos com diabetes mellitus tipo 2. Então, é um estudo que você já imagina que objetiva ver o que é que o exercício resistido causa nos indivíduos com diabéticos tipo 2, contanto que eles sejam idosos. E aí que as suas variáveis de análise, que no estudo clínico a gente chama de desfecho, tá? São essas aqui. Hemoglobina glicada, glicemia pós-prandial, índice de massa corporal, capacidade funcional, qualidade de vida, capacidade funcional e tolerância ao esforço. Tá? Vamos supor que esse estudo vai tentar observar os efeitos do exercício resistido com base nesses marcadores. E aí, vamos supor que, nos seus resultados, você encontrou que, depois da intervenção, a hemoglobina glicada apresentou melhora, a glicemia pós-prandial também apresentou melhora, porém, IMC e qualidade de vida não teve diferença, e capacidade funcional e tolerância ao esforço, na verdade, apresentaram uma diminuição, apresentaram um resultado oposto ao que você esperava. Tá? O que é que você, então, deve fazer nessa discussão? Você deve realçar os achados relevantes, porém, você também não deve simplesmente esconder os achados que não concordaram com o que você esperava. Mas, justamente como uma maneira de fazer esse realce dos achados relevantes, você inicia a sua discussão como se fosse fazendo um grande resumo dos achados. Ou seja, uma sugestão de início para a discussão desse estudo seria o quê? Os achados demonstram que o exercício resistido apresenta redução significativa nos valores de hemoglobina glicada, você colocaria média, desvio padrão, por exemplo, e glicemia pós-prandial, média, desvio padrão, em indivíduos idosos com diabetes mellitus tipo 2. Desse jeito, pessoal, você está justamente fazendo um, é, um realce, realmente, destacando o que é que seu estudo achou e que foi positivo. Tá? Então, é assim que você inicia a discussão. Por quê? Porque, às vezes, quando você chega num estudo, num artigo, e está lá os resultados, você vai ver um bocado de dado de hemoglobina, de glicemia, valores de IMC, tudo com média, desvio padrão, às vezes com intervalo de confiança, qualidade de vida, capacidade de função, você vai ver um bocado de número. E, às vezes, uns melhoram, outros não, e aí você fica meio perdido. Aí a discussão, o início dela, é um momento para você dizer, aqui, ó, o que eu achei no meu estudo principalmente foi isso, tá? Aí depois, em parágrafos subsequentes, obviamente você vai precisar discutir todos os seus desfechos, tá? O IMC, a qualidade de vida, capacidade funcional e tolerância ao esforço, mesmo eles não sendo do jeito que você esperou. Porque um artigo científico não é um romance que você só vai destacar o que você quer, certo? Você precisa demonstrar tudo o que você pesquisou. Mas isso não impede de que você realmente dê um maior destaque às coisas que foram mais valiosas para o seu estudo, tá? Porém, associado a essa ideia, a gente também precisa ter uma noção
das limitações do nosso estudo e a gente precisa falar sobre essas limitações. Todo estudo, todo e qualquer estudo, sem exceção, apresenta limitações. Então, ter limitações no estudo não necessariamente invalida esse estudo, significa que ele não vai prestar, que ele é um estudo ruim, tá certo? Contudo, é necessário também ter cuidado aqui na hora de falar das limitações, porque tem gente que às vezes já está um pouco frustrado porque o resultado não deu exatamente o que esperava, ou então às vezes só já está de saco cheio porque não aguenta mais mexer naquele artigo. E aí, na hora que vai escrever, usa essa parte das limitações como se fosse para fazer um desabafo, dizendo o estudo ele está fraco por conta disso, ele não presta por conta disso, claro que usando palavras adequadas. Tem gente que às vezes usa isso aqui para descer o sarrafo nele mesmo, né? Isso aí também não é uma coisa muito positiva, porque se você realça muito as suas limitações, você não tem, você não está fazendo um bom trabalho, você não está vendendo o seu peixe, digamos assim, tá? Então, na hora que você vai falar das limitações, é necessário comentar apenas as limitações que você acha que influencia significativamente os resultados, tá? Por exemplo, você não pode dizer, passou 2 semanas chovendo e isso prejudicou a minha ida ao laboratório, tá? Isso não é uma limitação que vale a pena você comentar no estudo, tá? E sempre é importante fazer um contraponto para as limitações que você relata, certo? Então, é necessário você dizer, a limitação ela aconteceu, foi essa daqui, você reconhece essa limitação, mas, na melhor das hipóteses, você diz também que, apesar dessa limitação, você continua chegando à mesma conclusão, tá? Então, vamos pensar aqui num exemplo hipotético, tá? Pensando aqui nesse mesmo estudo que a gente está falando. Então, na hora de reconhecer as limitações aqui na discussão, você pode escrever o seguinte: ó, estudos demonstram que melhorias na capacidade funcional, perceba que aqui eu já estou discutindo a capacidade funcional, que lá a gente viu nos resultados que houve uma redução que a gente esperava uma melhora, né? Então, estudos demonstram que melhorias na capacidade funcional podem ser observadas após 12 semanas de treinamento. Aí você vai colocar as referências desses estudos que demonstram aqui, certo? Os participantes do presente estudo, ou seja, o seu, realizaram um treino de apenas 6 semanas. Devido às condições de mobilidade da maioria dos pacientes, já que são pacientes idosos, um treino mais longo não pôde ser aplicado. Portanto, pessoal, percebam que aqui é o reconhecimento de uma limitação. A literatura diz que você vê efeito com 12 semanas, você só fez 6. Tá? Talvez, inclusive, isso explique porque você não teve resultado nesse desfecho. Então, você reconheceu a limitação, ok. Mas você vai e supera essa limitação no final. Percebam aqui dizendo, ó, contudo, é a primeira vez que um treino dessa duração, de 6 semanas, é realizado em indivíduos idosos, porque esses estudos que eu referenciei aqui era só com indivíduos jovens, adultos, jovens, tá? Então, percebam que é possível você reconhecer a limitação, mas mesmo assim você ainda ressaltar que a sua conclusão ela não é invalidada por conta disso. Tá bom? E aí, a comparação com a literatura pertinente, ou seja, você vai comparar o que você encontrou nos seus resultados com o que tem de disponível na literatura. Porém, Gilson Volpato, ele criou um termo que eu acho magnífico, que é chamado discussão fofoca. Então, você precisa ter cuidado com a discussão fofoca, certo? O que é que a discussão fofoca é? Você chega e faz toda a discussão do seu estudo com base dizendo, fulaninho disse não sei o quê, ciclaninho disse a mesma coisa, ciclaninho disse diferente, né? Por exemplo, isso aqui, ó, isso aqui é exemplo real, tá? De um estudo que realmente chegou nas minhas mãos. No estudo de fulaninho, 2015, houve resultados positivos na qualidade de vida. Aí você vê logo depois, Lingner e colaboradores, em 2018, diferente do estudo de fulaninho, 2015, achou tal coisa. E no outro parágrafo, o trabalho desenvolvido para o Wallet 2020 também notou os efeitos positivos sobre qualidade de vida. Todas essas frases aqui foram retiradas da discussão de um mesmo estudo. Tá? Então, perceba, o que está rolando aqui? Você está fofocando.
né? Você está dizendo que esse aqui achou tal resultado, que esse aqui achou um resultado diferente, mas que esses aqui acharam de novo o mesmo resultado do primeiro. Essa fofoca, digamos assim, ela precisa acontecer na discussão, precisa. Só que ela não deve ser o eixo principal da discussão. Então, a discussão fofoca mesmo é aquela discussão que é baseada só nos estudos dos outros. Tá? Isso aqui, sinceramente, não acrescenta muita coisa, não. Né? Porque, na verdade, se você só está aqui relatando os resultados de outros estudos, só está demonstrando que você está atrasado. Né? E que o outro estudo já viu isso antes de você. Certo? Então, assim, é necessário você sim fazer a comparação com a literatura pertinente ao tema, mas cuidado para não cair só nessa, tá? E normalmente a gente vê esse erro aqui com muita frequência, porque é mais fácil. Você não sabe o que discutir, você não tem profundidade no tema, aí você pega os artigos que estão publicados e vai vendo o que é que cada artigo achou e fica nesse ping-pong. Como se o seu resultado fosse o estudo que fosse definir agora, assim, não, tem gente que está discordando aqui, o meu estudo é que vai ser o fiel da balança e é a verdade absoluta. Não é bem por aí, né? Você precisa dizer, ó, a gente achou isso, em outros estudos falam sobre isso, mas você precisa construir uma coisa a partir desses comentários, certo? E não ficar só fofocando de um lado para o outro, tá? E aí, pessoal, uma coisa que, obviamente, que acaba sendo um central aqui da discussão é justamente a interpretação dos achados. E na hora de interpretar os achados, aqui você precisa ter um bom conhecimento do método e, às vezes, se for o método do seu estudo, de estatística também. Certo? Então você precisa ter atenção aos erros metodológicos ou estatísticos. Acredito eu que quem já pagou disciplina aqui de metodologia, certamente já ouviu falar em erro tipo 1 e tipo 2, ou pelo menos nos nomes falso positivo e falso negativo, que inclusive são termos que ficaram mais conhecidos aí nesses tempos de pandemia, porque, em relação ao teste do Covid, se dá falso positivo, falso negativo. Né? Mas aqui está uma figura muito didática para demonstrar, por exemplo, o erro tipo 1, que é o falso positivo. O médico aqui está chegando por aí, esse paciente está dizendo, você está grávido. Certo? Ou seja, isso aqui é um falso positivo. Do mesmo jeito que tem falso positivo, também existe o falso negativo, que é o erro tipo 2, que é essa médica olhando para essa paciente aqui dizendo você não está grávida, certo? Então, apesar disso aqui ser uma ilustração muito, digamos assim, muito explícita, muito esdrúxula até, muitas pessoas acabam fazendo isso na discussão do resultado. Tá? Vai discutir o estudo e aí está falando, está fazendo teorias, está formulando hipóteses que aqueles resultados não conseguem formular. Tá? Então, por isso que uma coisa que, inclusive, ficou muito crítica nesses tempos de pandemia também, é que não dá para você, na hora que estiver pesquisando, lendo um estudo, não dá para você confiar apenas na conclusão do estudo lá. Você tem que ver se aquela conclusão, se aquela discussão, ela realmente pode ser chegada naquele ponto a partir do tipo de estudo e dos dados que foram apresentados. Certo? Dessa maneira, pessoal, para fazer uma boa interpretação dos achados, você precisa ter um bom conhecimento estatístico e você precisa conhecer os tipos de estudo. Porque a conclusão que um estudo ecológico pode chegar é diferente da conclusão que um ensaio clínico randomizado pode chegar e é diferente da conclusão que uma revisão sistemática com meta-análise pode chegar. Certo? Portanto, tem que estudar muita metodologia científica também para não cair nesses tipos de erro aqui, tá? O valor de P, o famoso valor de P, para quem aí já viu alguma noção de estatística, é importante, sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas ele não é o único determinante do efeito. Às vezes você tem um valor de P bom e você não tem um índice de confiança, um intervalo de confiança muito bom, tá certo? E aí tem gente que faz o quê? Por desconhecimento, maioria das vezes, às vezes só picaretagem mesmo, só vê o valor de P lá, se deu significativo, aí diz, então há diferença, então a minha intervenção funciona para isso, certo? Não é bem por aí, não, porque às vezes você pode ter um valor de P que dá significativo,
Só que, na verdade, se você for olhar, por exemplo, num pré-intervenção, os valores de um grupo controle com um grupo intervenção já eram diferentes antes da intervenção. Aí aplica a intervenção, checa depois, vê que deu diferença entre os grupos, aí você diz, pronto, uma intervenção aqui, ela mudou. Só que, na verdade, não, os grupos já eram diferentes antes, certo? E aí, uma vez que você tem todos esses cuidados, obviamente, é o espaço para você explorar o porquê aqueles resultados foram daquele jeito, né? Por que é que a hemoglobina glicada baixou com o exercício resistido nos indivíduos diabéticos? Por que que a qualidade de vida não mudou? Por que que a capacidade funcional piorou, tá? Então, nem sempre isso é muito claro, óbvio e evidente, e por isso que exige muita leitura prévia, tá? Tem um outro erro, né, muito grande em alguns estudos, que é pessoas que fazem estudos de associação e já acham que a associação por si só significa causa e efeito, tá? Só para vocês terem uma noção de como coisas que estão associadas não necessariamente pressupõem causa e efeito, eu peguei aqui da fonte de um site conhecido, demonstrando aqui que é o nome Spurious Correlations aqui, que mostram correlações um tanto incomuns, que são verdadeiras, tá? Então, o que que esse gráfico está mostrando aqui, pessoal? Está mostrando, na linha vermelha, o número de pessoas que se afogaram ao cair numa piscina. E na linha preta, está demonstrando aqui os filmes, a quantidade de filmes que Nicolas Cage apareceu. Então, pessoal, fazendo aqui essa correlação, há uma correlação. Quanto mais filmes Nicolas Cage aparece, mais pessoas se afogaram porque caíram na piscina. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quanto mais filme Nicolas Cage aparecer no futuro, mais gente vai se afogar? Não. É só uma coincidência, mas é uma coincidência que apresenta uma correlação. Tá? Tem outro exemplo aqui também, que demonstra, por exemplo, que o consumo per capita de mussarela é correlacionado com a quantidade de diplomas dado para engenheiros civis. Então, em vermelho, o consumo per capita de mussarela, e em preto a quantidade de diplomas de engenharia civil. Percebam que esses dois se correlacionam. É uma correlação, inclusive, mais forte do que a dos filmes de Nicolas Cage lá com as pessoas que se afundaram. Mas essa correlação não pressupõe causa e efeito. Isso aqui é um erro comum porque fazer correlação é muito fácil. Aí tem gente que vai pegar os dados, vai aplicar ali uma correlação de Pearson, por exemplo, que é uma das mais comuns, aí vê que realmente eles estão diretamente proporcionais. Um aumentou, o outro aumentou junto. Aí você vai e diz, pronto. Então, A causa o aumento de B, ou A causa a diminuição de B. Não é bem por aí, tá? Não é apenas a correlação. Você tem que ter plausibilidade, você tem que ter o princípio de reversibilidade, tá? Se por acaso deixarem de dar diplomas para engenheiros civis, o consumo de mussarela vai baixar? Possivelmente não. Então, não tem como ser causa e efeito. Tá certo? Então, só erros aqui que são mais comuns e que é fácil cair, que tem gente que não só estudante, tá? Tem gente formado aí que tenta escrever um artigo e comete esse erro aí, mas se pega um bom revisor, esse artigo não vai ser aprovado. Por fim, pessoal, a conclusão, como o nome diz, é o fim da mensagem que você quis passar no trabalho, é o fim da história, porque na verdade o seu artigo científico é uma história que você está contando, tá? E essa conclusão ela deve estar apoiada justamente nos fatos apresentados e ter uma interpretação adequada. Tem conclusão que não bate com o que tem de resultado, certo? A conclusão e a discussão, inclusive, elas são muito semelhantes. Em maioria dos artigos até nem tem um tópico separado de conclusão. A conclusão fica ao fim da discussão. E não é à toa também que a minha fala aqui é os dois juntos, certo? Agora, tem uma coisa aqui, pessoal, que vocês precisam, por favor, se vocês não estiverem anotando nada, não estiverem, enfim, só lembrando isso, mas pare para anotar isso aqui, que é uma informação extremamente relevante. A conclusão deve estar relacionada ao objetivo do estudo apresentado lá no início. Tá? Normalmente, no artigo, vocês já devem ter visto nas aulas anteriores, você faz a introdução do artigo
E perto ali do final da introdução, às vezes o último parágrafo, você diz o objetivo. Esse estudo objetiva verificar tal coisa, tá? A sua conclusão tem que ser uma resposta ao seu objetivo. Tem revisores de periódicos, bons revisores fazem o quê? Na hora que pega um estudo, a primeira coisa que olha é o objetivo lá em cima e olha a conclusão lá embaixo. Se a conclusão não tiver nada a ver com o objetivo, o artigo ele já é rejeitado, tá? Já é invalidado realmente, porque não faz sentido você objetivar uma coisa e chegar a uma conclusão diferente, tá? Uma conclusão nada a ver com aquilo que você objetivou. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, isso vale não só para artigo, isso vale para o resumo, para que você vai mandar para o congresso, isso vale para um trabalho de conclusão de curso que você for fazer, tá certo? Isso vale para tudo aqui. A conclusão tem que ser uma resposta aos seus objetivos. E aí, dependendo dos dados que você obteve, você pode ter, por exemplo, uma conclusão que é taxativa, tá? E é importante você ser objetivo na sua conclusão, tá certo? Tem que ser objetivo. A conclusão tem que ser curta. Tem gente que quer fazer 3, 4 parágrafos de conclusão. Não faça. Faça um. No máximo dois, certo? Então, exemplos de conclusão taxativa aqui. Pegando ainda aquele exemplo hipotético que eu criei, o exercício resistido é eficaz no controle glicêmico de indivíduos idosos com diabetes mellitus tipo 2. Ponto. Na hora que você pegar esse estudo e bater o olho na conclusão, você já vê qual foi o principal achado. Tá? Outro exemplo de conclusão taxativa. O uso de hidroxicloroquina não é eficaz no tratamento de COVID-19. Então, perceba que ser taxativo na conclusão não necessariamente significa só que você vai ser taxativo para apontar um resultado positivo. Você está sendo aqui taxativo e dizer hidroxicloroquina não funciona para COVID-19. Tá? Isso aí, inclusive, diga-se de passagem, já está bem demonstrado, né? Apesar que tem gente que ainda é negacionista, né? Mas vamos supor que os seus dados, eles não foram tão bons assim, porque o intervalo amostral não é tão grande, a literatura não discute muito, o tema que você falou é mais novo, você pode sim fazer uma conclusão cautelosa. Mas a conclusão, mesmo sendo cautelosa, ela pode ser objetiva, ela deve ser objetiva. Exemplo aqui, não há evidências suficientes demonstrando que o uso de dexametasona seja eficaz para pessoas assintomáticas com COVID-19. Tá? Então, o que é que você está dizendo? Que, de acordo com o que você encontrou no seu trabalho, você não pode dizer que aquilo é eficaz ou ineficaz, certo? Isso é uma maneira de ser cauteloso, e ser cauteloso não deve ser um motivo para vergonha. Na verdade, deve ser um motivo de orgulho, que você não está inventando coisa que você não pode ver, tá? Mas você pode ser cauteloso e ser objetivo, tá? Para finalizar, meus queridos, eu quero deixar, eu tenho vontade de imprimir isso aqui e sair botando nas portas aí das pessoas que querem fazer conclusão de estudo. Não caia no clichê. Cuidado com o clichê. Mais estudos são necessários. Sabe por quê? Porque quase sempre, para não dizer sempre, mais estudos serão necessários. Tá? Tá aqui, pessoal, um exemplo real de outro trabalho que também chegou na minha mão, que está lá na conclusão. Olha só, isso aqui não foi invenção minha, não. Eu peguei exatamente como está escrito lá. Nessa perspectiva, sugere-se que novos estudos sejam efetuados na área, na qual esses dados gerados podem ser usados para projetar estudos maiores, com poder estatístico para confirmar a eficácia do tratamento. Dá vontade de perguntar no final aqui, é mesmo Einstein? Né? Então, precisa ter estudo com um número maior de gente? Sabe, assim, você falar esse óbvio aqui é perder tempo. Você não está acrescentando em nada. Porque a ciência precisa quase sempre de novos e outros estudos. Agora, o que é que você pode fazer? Você pode sugerir, inclusive, novos estudos, porém apontando características mais específicas que esses novos estudos poderiam trazer e que contribuiriam para o avanço daquele assunto. Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Esse aqui é hipotético que eu construí.
para tentar, digamos assim, finalizar melhor a sua conclusão. Futuros estudos devem considerar a possibilidade de cegamento dos participantes, então, possivelmente, porque nesse estudo aqui, todos os que tinham lá na literatura não tinham cegamento de participante, tá? Que é feito normalmente em ensaio clínico randomizado, e utilização de frequência de ultrassom de 3 MHz com aplicação por tempo mínimo de 10 minutos nos indivíduos com ulcerações cutâneas. Então, percebam, né? Aqui está dizendo que precisa de novos estudos também, tá? Mas está dando aqui indicações de como os novos estudos eles podem surgir para responder lacunas que provavelmente o autor encontrou aqui na literatura, certo? Isso é diferente de você só chegar e dizendo precisa de mais estudo com mais gente. Porque quase sempre precisa de mais estudo com mais gente, porque só faz estudo grande quem tem muito financiamento. O Brasil nunca teve tanto financiamento, e nesses últimos tempos, inclusive, vem sofrendo bastante com isso, né? Nunca teve tão ruim na história da humanidade, na história do nosso país como está agora, nos últimos tempos. E aí, pessoal, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Eu vou finalizar aqui com um infográfico que eu tenho salvo, que é bem simples, que fala um pouco sobre essa ideia de estudos científicos aqui, já que a gente já está mais para o final, depois eu acho que vamos falar sobre referências, né? Mas, na verdade, para você fazer um estudo, fazer um experimento, esse experimento ele vai lhe dar uma evidência, tá? Quanto mais evidências surgem a partir de mais experimentos ou mais estudos, você já vai tendo um caminho mais bem traçado, e a partir daí você pode, inclusive, o que é feito na discussão, tentar fazer conexões dessas evidências para formular uma teoria. Tá? Porém, como eu disse para vocês, lá da navalha de Ockham, a gente pode ter caminhos diferentes ou tentativas de explicações diferentes para demonstrar aquelas evidências que surgiram. Então, aqui a gente tem, por exemplo, 6 caminhos distintos para explicar aquelas 3 evidências que foram encontradas, digamos assim. Quanto mais evidências surgirem, mais você vai delineando o caminho a ser seguido na explicação. Então, surgiram aqui essas 2 evidências que antes não tinham, portanto, esses 4 modelos aqui, eles podem ser excluídos. Ficaram esses 2 modelos possíveis, tá? Você tem 2 modelos possíveis, mas desses 2 modelos, um é mais simples do que o outro. É onde a gente vai aplicar o princípio da parcimônia na Vale de Ockham. Portanto, maioria das vezes, você vai escolher aquele que tem menos suposições, porque os que têm menos suposições têm maior probabilidade de ser verdadeiro. É mais fácil o vento ter empurrado sua folha de papel do que um gato do vizinho ter entrado na sua casa e depois ter saído antes de você chegar, tá? Aí, desse jeito, uma vez que você tem mais ou menos essa teoria permite que a gente tenha um retrato mais ou menos próximo do que seria verdadeiro, tá? Porém, nunca, tá? A gente vai conseguir, em qualquer estudo, em qualquer meta-análise, realmente chegar totalmente a obter o que é verdadeiro, o que é real. Porque a verdade não consegue nunca ser completamente abarcada pelas nossas percepções, tá certo? Por isso que todo estudo tem limitação, porque, na verdade, todo estudo só está olhando a verdade por uma determinada ótica. Então, sempre vão haver pedaços aqui faltando. E por isso que dizem que verdade absoluta não existe, eu concordo, tá? Então, a gente não tem como saber a verdade toda, mas não necessariamente a gente precisa saber a verdade toda. A gente precisa saber realmente fragmentos que às vezes nos guiem para saber qual a melhor medicação, qual o melhor tratamento, qual a melhor alternativa terapêutica, tá certo? Então, isso aqui é uma representação simples e resumida de por que é que a gente faz ciência e por que é que a gente faz esse trabalho tão complicado, né, que exige muito esforço e que a gente aprende mesmo só na prática fazendo, né? Então, por isso que minha fala aqui foi curta e espero que tenha ajudado vocês nas pessoas aqui que pretendam realmente fazer artigos científicos ou então as apresentações dos resumos que foram aprovados, tá certo? Deixo aqui para o final o meu contato, meu e-mail, ou meu Instagram,
E, dessa maneira, encerro minha palavra para as organizadoras do evento. Muito obrigada, professor, pela sua contribuição. O senhor ainda tem tempo para responder uma dúvida? Tenho sim, Nicole, pode falar. Pronto. É o seguinte: como eu construo uma discussão de uma revisão sistemática? Como discutir com a literatura se a literatura que levantei e coloquei nos resultados responde à minha questão de pesquisa? Ótima pergunta, Nicole. Se a gente observar, por exemplo, nossa principal referência que a gente tem no mundo atualmente de revisão sistemática é a Cochrane, certo? Então, se você for pegar qualquer revisão publicada da Cochrane na revisão sistemática, você vai ver que a discussão da revisão sistemática ela difere um pouco de discussões de outros estudos, de outros tipos de estudo. A discussão da Cochrane é praticamente você pegar e sair fazendo um apanhado dos principais resultados que você encontrou nos estudos que foram incluídos, certo? Então, você, sei lá, estava pesquisando lá, por exemplo, se uma determinada medicação acabava reduzindo a frequência, a incidência de asma em crianças. E aí você encontrou lá 15 estudos que foram incluídos, que você analisou os dados e até pôde fazer meta-análise. Aí você, na discussão, você vai justamente trazer tanto esse resumo, digamos assim, de informações de cada estudo, como também você vai ressaltar as semelhanças e diferenças entre esses estudos. É o momento que você vai esmiuçar aqueles resultados. Então, não deixa de ser uma maneira de dar sentido aos resultados, só que por mais que você tenha estudos muito parecidos na revisão sistemática, é muito improvável que aqueles estudos sejam exatamente iguais, que tenham todos os mesmos desfechos, que tenham feito sempre no mesmo tempo, né? Então, você vai discutir essas pequenas diferenças, porque essas pequenas diferenças podem explicar por que 5 estudos acharam que esse remédio melhorou, 3 estudos não viram diferença, 4 estudos viram que piorou, certo? É justamente para tentar dar sentido mesmo a esses resultados que foram encontrados. Ok, professora, obrigada. Nada. E com isso, Nicole, se você me permite, só um último comentário que eu acabei lembrando, falando disso. O melhor jeito, tá? Se você quiser fazer a discussão e tudo, vá atrás de artigos publicados para ver como é a discussão deles, tá? Não tem jeito melhor, você tem que aprender com quem já sabe, com quem já conseguiu publicar. Aí você também, tendo essas referências, vai pegar a revisão da Cochrane, vai pegar estudo de revistas que você conhece que tem relevância, porque aí também serve como um bom guia. Uhum. Professor, então, em nome das 3 ligas e da equipe organizadora, eu agradeço a presença do senhor no nosso evento e tudo que o senhor pode agregar nessa fala, por mais que tenha sido curta. Foi muito interessante para todos nós. Eu agradeço pelo convite, é sempre um prazer é, reencontrar muitos dos meus queridos alunos, pessoas que passaram por mim, que me marcaram também na minha trajetória enquanto professor, e sempre estarei disponível aqui para contribuir com o que for possível para vocês, tá bom? Então, um grande abraço aí a todos vocês, um abraço aí mais forte para João e para Adriano aí, pela informação que você deu no início também, para nesse momento aí um tanto triste da vida deles.